Então vamos lá, galerinha. Primeiro, para você entender como você pode minimizar o seu risco dentro do mercado e aumentar o seu retorno, você tem que entender o conceito de análise macro para micro. O que é que eu quero dizer com isso? É simplesmente você entender e analisar um ativo num time frame maior, como de 1 hora que está aqui no gráfico, e depois você passar para um time frame menor, para um time frame de 5 minutos e de 1 minuto, para você filtrar essa sua análise. Por quê? Porque daí você consegue setar o seu stop dentro de um contexto de 5 minutos ou de 1 minuto, e depois você consegue selecionar o seu take num time frame de 1 hora. Com isso, a sua análise ela fica muito mais refinada, proporcionando um stop menor e um take muito maior. E eu vou explicar isso para vocês, como é que vocês podem fazer na prática. Primeiro, uma das formas de fazer isso, é você identificando um order block que gerou uma quebra de estrutura dentro do mercado. Como essa região aqui. A gente tem esse order block aqui, ó, dessa região aqui, tá certo? Que é a última vela de queda depois de um grande movimento de alta. Então isso aqui é um bullish order block, ou seja, um order block para compra dentro do mercado, e que esse order block aqui ele gerou essa quebra de estrutura aqui, ó. O mercado, depois da formação do order block, ele chegou até essa região, quebrando a estrutura que tinha aqui dentro do mercado. Com isso, a gente já consegue identificar um ponto de interesse bastante legal aqui dentro dessa configuração do mercado. Agora, essa análise ela está sendo feita em 1 hora, e agora que entra o macro para micro. 1 hora, vamos descer para o quê? Vamos descer para os 5 minutos. E o que é que eu vou buscar nos 5 minutos? Primeiro, eu vou buscar entender como é que o preço ele vai reagir dentro dessa região aqui de compra dentro do mercado, tá certo? Vendo a reação do preço, o preço vai lá, volta, volta. E o que é que eu vou buscar aqui nos 5 minutos? Eu vou buscar o início de uma mudança de característica dentro do mercado, o início de um change of charter dentro do mercado. Que seria o quê? A gente tem uma movimentação de alta aqui quebrando a estrutura anterior. Tá certo? Então vamos ver como é que o preço ele se comporta dentro dessa movimentação durante a interação dele com esse nosso ponto de interesse, com esse order block. Vamos lá? Movimenta, 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 seguindo o preço do ativo. E vocês veem, né? Porque macro para micro é isso. Ele não vai dar uma reação para você imediata. Você vai ter que observar com calma, com cautela, ver como é que o preço se comporta dentro dessa zona. Porque aqui a gente não trata o order block como um preço específico. Não é porque ele vai entrar nesse preço aqui que ele vai diretamente reagir. A gente tem uma região inteira aqui onde o preço ele pode vir a buscar, aonde o preço ele pode vir a reagir. Então a gente vai buscar aqui o início da mudança de característica dentro do mercado. E aqui eu já consigo identificar uma, tá certo? Primeiro, deixa eu só voltar mais um pouco aqui. Voltando mais um pouco aqui, a gente tem o início da mudança de característica, que seria o mercado rompendo essa região de topo aqui. Isso aqui eu já consideraria como uma Market Structure Shift, o início da mudança da quebra de estrutura, para depois formar aqui, ó, um choque, um change of chart do mercado, tá certo? Com isso, tendo isso em mãos, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar o order block que gerou essa quebra de estrutura, para ser um order block válido dentro do contexto micro que a gente está analisando aqui. Então, tem algum order block aqui? Tem. Qual foi o order block que gerou essa quebra de estrutura aqui? O início da mudança de característica. Foi essa região aqui, ó, esse order block aqui. Depois dessa movimentação, a gente teve um grande movimento de alta que quebrou um ponto de estrutura anterior. Então, o que é que eu faria aqui? Eu simplesmente marcaria a minha posição de compra dentro do mercado no início desse order block e o meu stop um pouco abaixo dessa região. Com isso, a gente já fez a análise macro, desceu para micro, identificou dentro dos 5 minutos uma mudança de característica e a gente vai só esperar a reação do ativo a esse ponto de interesse do mercado. Mas a gente vai ter que setar o nosso take. Como eu falei para vocês, a gente está olhando aqui nos 5 minutos e definindo nosso take nos 5 minutos. Mas a análise inicial ela foi feita em qual time frame? 1 hora. Então vamos voltar para o gráfico de 1 hora e vamos selecionar o nosso take profit com base no mercado em 1 hora. Aqui qual seria o meu take? Qual seria o meu take nesse posicionamento aqui, nessa setup, nessa estrutura de mercado? O meu take seria justamente nesse topo aqui. Aí você está se perguntando, pô, Tony, por que nesse topo aqui? Simples, a gente está numa estrutura principal de queda ou de alta.
a gente está numa estrutura principal de alta dentro do mercado. Então os topos para a gente são alvos, são regiões mais fracas, porque dentro de uma estrutura principal de alta dentro do mercado, a força vem de baixo para cima. Então os fundos são regiões fortes dentro do mercado e os topos são regiões fracas. Então, obviamente, a gente vai buscar como alvo os próximos topos dentro do mercado, que seria justamente nessa região aqui. Com o filtro que a gente fez de macro para micro, a gente já começa a identificar o risco-retorno absurdo que essa análise deu. Ela deu um risco-retorno de 14 vezes o risco. A análise, né? Vamos ver se o preço segue. Mas ela já deu a entender aqui que o risco dessa operação vai ser 1 para 14. Vocês estão entendendo o tamanho disso? É você arriscar $100 para ganhar 1.400 dólares, tá certo? Ó, valoriza esse conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui, totalmente gratuito. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta o que é que tá achando, se tu tá gostando desse modelo de vídeo, para eu trazer mais estratégias para vocês como essa daqui, tá certo? Tamo junto. Então vamos observar aqui, vamos entrar no gráfico aqui em 15 minutos para a gente ver como é que o preço se comporta. Agora deixa eu descer por 5 minutos para a gente ver aqui a região. Pronto, vamos lá? O preço desceu, chegou até a nossa região de entrada. Aqui, a nossa região de stop não foi atingida. O preço começa o processo de reação e começa a entrar na tendência de alta. Aqui, a gente já tem inicialmente a quebra de estrutura dessa região aqui, que para mim é simplesmente a confirmação da movimentação de alta. Por quê? Aqui a gente teve o início da mudança de característica. Aqui agora a gente teve a confirmação após essa quebra de estrutura. Então a gente fica muito mais confiante que a tendência do mercado de fato está altista, que a tendência do mercado vai seguir com fluxo de alta. Com essa movimentação, inclusive, eu já poderia colocar o meu stop no 0 a 0, porque o mercado já quebrou estrutura, ele já confirmou que a tendência é de alta. Então não tem para que eu deixar o meu stop aqui mais. Mas vamos ver como é que o preço se comporta agora no 15 minutos aqui. Vamos lá, movimentação, preço do ativo se valorizando e etc. Tendo correções, porque obviamente, galerinha, sempre vão ter correções no mercado. Quando você está fazendo análise de macro para micro, claramente o preço vai demorar. Isso aqui é importante ser falado, porque você está fazendo a entrada em 5 minutos, você acredita que a entrada ela vai ser rápida, a reação vai ser rápida, só que a análise ela foi feita em qual time frame? Em 1 hora. Então ela vai durar o tal quanto uma análise de 1 hora vai durar. Então não tem para que ter pressa, até porque você está arriscando pouco para ter um risco-retorno enorme nessa movimentação de mercado. Ok? Então vamos ver como é que o preço se comporta seguindo essa tendência de alta. A gente tem movimentações de correção no preço ativo, inclusive daria para buscar outras oportunidades de compra nessa região aqui, outras oportunidades de compra nessa outra região aqui, várias oportunidades de compra. Por quê? Porque a gente identifica que o mercado está em tendência de fato de alta, então a gente vai buscar compras. Só que aqui entra em outro aspecto e outro modelo de entrada que a gente pode vir a buscar. Mas aqui vocês veem que justamente o preço do ativo foi lá e foi buscar, foi quebrar a estrutura, mostrando a força de alta que estava sendo mostrada desde lá atrás, tá certo? Porque o contexto ele não aconteceu exatamente aonde a gente entrou. O contexto do mercado ele já vem de muito antes, a gente já está numa tendência de alta. A gente foi encontrar o melhor ponto para entrar aqui nesse ativo. E seguindo a tendência do mercado, a gente acaba de ter uma quebra de estrutura para provavelmente ter uma correção no preço do ativo e depois já a continuação para uma tendência de alta. Só que vocês veem o potencial que tem de você fazer uma análise de macro para micro, de você utilizar a estratégia numa hora e depois refinar nos 5 minutos, no 1 minuto, qual o poder que isso tem? Isso tem o poder de aumentar o teu retorno e diminuir o tamanho do teu stop. Diminuindo o tamanho do teu stop, tu vai conseguir entrar com mais lotes, vai conseguir ter mais retorno dentro do mercado, tá certo? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a forma que eu expliquei aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, tá certo? Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha, fui!